Então, nós vamos para a parte 3 da sessão sobre o mapeamento de zonas de alteração metalogênica usando imagens Landsat 8, sensor OLI, ok? Depois de uma sessão introdutória ontem, e hoje vamos para a parte prática, tentarmos criar ou produzir imagens com resultado igual a esse que está atrás do meu slide no background. Ou produzir resultados muito melhores ainda, porque essa aqui é a ideia, né? Fazer sempre coisas muito melhores, muito fáceis de interpretar e com um grande impacto. Então, todos vocês que estão aqui, esperamos no final que já tenham pegado algumas dicas básicas de como começar a desenvolver esses projetos e como fazer passo a passo. Certamente poderá não, alguns já trabalham com isso, outros nem tanto, são iniciantes. Então, os iniciantes, esperamos que durante esta sessão peguem o básico para iniciar a desenvolver os vossos projetos na área de remote sensing aplicado para geologia ou outras áreas de interesse. Ahm, Depois de termos observado ontem sobre como fazer aquisição de dados e algumas plataformas de aquisição de dados muito rápida ontem, e uma breve introdução do QGIS e do plugin Semi-Automatic Classification. A sessão de hoje é fazermos processamento, pré-processamento e o processamento das imagens. E o objetivo é usarmos algumas técnicas, como por exemplo a combinação de bandas e a análise de componentes principais para a discriminação litológica. Isso se realmente os resultados que nós formos a obter, como uma das técnicas não for melhor, então poderemos utilizar outras técnicas. Mas se uma das técnicas que tentarmos já gerar resultados, então nós vamos parar por aí e seguimos para outra técnica, só para não perder oportunidade ou tempo. Também queremos aqui fazer uma breve demonstração sobre técnicas de razão de bandas e uso de em, respostas espectrais ou assinaturas espectrais para detecção de mineralizações de ferro, cobre e manganês em particular. E esperamos ter oportunidade para ah, sessões onde podemos utilizar essas técnicas para detectar outros minerais, outras mineralizações. E por fim, queremos fazer uma breve demonstração sobre análise estatística e delimitação de zonas mineralizadas e os respectivos teores. É mais prático e eu vou mudar a minha tela para o QGIS, mas o que eu vou fazer demonstração aqui está no slide e depois da sessão poderão ter acesso, incluindo outros materiais de apoio, como artigos, livros que podem vos ajudar futuramente. Então, consegue ver a minha tela do QGIS? Certo. Tá visível. Ok. Os que estiverem a fazer, a acompanhar a explicação ou a demonstração que estou a fazer, se tiverem alguma dúvida, ou se encravarem em algum sítio, por favor, avisem, ok? Então, esse aqui é um base map rápido que eu importei para aqui, só para demonstração. A primeira coisa, trabalhando com o plugin SCP, depois de já instalado, ele está aqui, o ícone. Então, só vou clicar duas vezes e ele vai abrir. Hum, Permita-me só remover isso. Ele vai abrir e tem uma outra extensão que fica associada. Neste caso, ok. Então, este aqui é o meu plugin.
É a interface do plugin semi-automatic. E os dados que foram compartilhados com todos vocês, a primeira coisa que vamos fazer é importar ele para aqui no plugin, para que esteja registrado e podermos fazer as operações que desejamos. Podem importar os datasets a partir dessas duas opções que estão aqui. Na primeira, eu vou abrir as Desculpa, imagens que Bando. estão dentro de Desculpa. uma pasta. Desculpa, Bando. Sim, sim. Ah, Bando, tens como estar ali a gravar? Vou permitir com que graves aí. Há de ficar na nuvem. Aqui. Ahm, Yeah. É só gravar. Então, depois vou ah, permitir. não tem outro colega que pode apoiar? Yeah, talvez. Jardel, não tens como, Jennifer, gravar. Aqui às vezes tem problema de instalação de internet. Então, por exemplo, agora acabou de cortar. Só para evitar esse estresse. Ok, então Jennifer ou recomendaria, Jardel? recomendaria Ok, um outro colega para apoiar. já está. Ok, excelente. Hum, ok, conseguem ver a minha interface do plugin, certo? Sim, conseguimos. Então, estava a dizer, como importar os dados? Tem duas opções. A primeira é aqui, onde eu vou navegar até uma pasta e onde tenho as minhas imagens do sensor. Neste caso, está aqui, todas as imagens. Isto aqui está numa pasta compactada igual a essa, que foi compartilhada hoje convosco. Então é só descompactar, ok? Do mirar, é só fazer a extração e vão ter todas as cenas aqui. E tem o dado MTL file, que tem os metadados que nós vamos utilizar. Mas neste caso eu vou importar as bandas, as 7 bandas, por exemplo. Tem a banda 10, que é de aerossóis, que está aqui, mas da faixa térmica, mas não vamos usar. Então vou importar as 7 bandas. E elas já estão listadas aqui. E o comprimento de onda, certo, mas se não estivesse, por exemplo, é só trocarem aqui para verem qual é o comprimento de onda que as bandas estão a apresentar. Nesse caso, foi reconhecido automaticamente que é uma cena do Landsat. A outra forma é, a partir daqui, nós podemos importar as cenas para o QGIS, não a partir do plugin, fazer esse processamento de forma normal, ou a partir do GRASS, então não precisa usar esse plugin. Mas se quiser usar o plugin e importar imagens que já estão lá no seu projeto, então é só clicar aqui, ele vai abrir todos os rasters que estão no seu projeto. Neste caso, tem estas cenas aqui. BR42, BR52, BR62 estão abertos lá no meu projeto. Então é só selecionar, adicionar e vai adicionar como novo band 7. Daqui a primeira coisa é eu quero mandar um raster virtual para lá no meu projeto. Então só vou selecionar, vou aqui embaixo clicar, dar duplo clique e uma cena foi enviada para o meu projeto principal. Aqui é assim, eu dei duplo clique lá do plugin SCP, aí a minha cena foi enviada diretamente para o projeto principal. Como podem ver nesse base map, a cena cai nesta zona aqui. E a cena está descrita aqui. Foi lançada também para a faixa do layer e está aqui, numa composição para cores falsas, tipo combinação de bandas 3, 2, 1. O primeiro passo que eu quero, a minha cena é muito grande, por exemplo, o que eu quero fazer é um recorte e a partir de lá do plugin é possível fazer isso, o recorte de todas as bandas de uma única vez, sem precisar estar a fazer cena por cena, tipo banda por banda, por exemplo, recortar banda por banda, é possível mesmo. Aqui no pre-processing, nós encontramos a ferramenta Clip Raster Band.
Então, é importante primeiro saberem qual é o band set que vocês adicionaram aqui. Nesse caso, é um. Então, todo o processamento que eu vou fazer, eu vou usar o band set um. Se tivesse vários bandsets aqui, eu tinha que saber qual é o band set que eu quero recortar. Então, eu só tenho um único band set. Vou clicar aqui no Pre-Processing, vou aqui no Clip Raster Bands. Vou selecionar o input band set, nesse caso é um. E como é que eu vou fazer o recorte? Eu posso fazer a partir de coordenadas, clicando aqui, por exemplo, ele vai me levar para lá no projeto e eu posso delimitar a área. Mas se eu já tiver um shapefile, eh, é possível também eu integrar. Permita-me só abrir o meu ROI, área de interesse HP. Hum, ok, então já importei o meu shapefile da área de interesse lá. Eu vou usar aqui um vetor, ok? Para o recorte. E vou habilitar esta opção e fazer a atualização aqui. E conseguem ver aqui área de interesse? Se sim, esse é o nome do shapefile que eu importei para lá que eu vou usar como máscara para o recorte. E eu vou usar o campo ID, onde tem a informação. Depois eu vou fazer o run, vou selecionar uma pasta, né? Ahm, eu organizei desta forma, no pre-processing, por exemplo, a primeira operação que eu quero fazer é o recorte. Nesse caso, tem aqui um bend clip. Vou dar duplo clique, não tem nada, e vou adicionar aqui. E select fold, ele vai correr. Eu vou trocar para o meu projeto principal. Ok. Espero que estejam a ver o projeto principal. Esta é a minha cena completa. E este é o shapefile da área de estudo que eu defini. E este clipe é o recorte, são as bandas já recortadas que já foram carregadas e sobrepostas sobre a cena principal. Hum. Estão em tons de cinza, ok? Em termos de cores. Estão em tons de cinza e sobrepõem-se sobre a imagem principal. Neste caso, eu já não vou precisar mais a cena principal, a maior, nem eu vou desabilitar e vou remover daqui. Então, só quero trabalhar com estas cenas. Volto lá para o meu plugin, ok? Volto a fazer a atualização aqui no meu band set. Quero adicionar um outro band set. Eu vou clicar aqui embaixo no mais. Já foi criado aqui um novo campo, que é 2, e eu vou adicionar a partir de dados que estão lá no projeto. Clico aqui embaixo e tem aqui estes dados clip. Eu vou selecionar todos eles e carregar para lá no plugin SCP. E já está aqui listado. Só vou atualizar os comprimentos de onda, clicando aqui no Band Order, que é Landsat 8, e os comprimentos de onda já foram atualizados. Ahm, Permita-me só verificar o. Ontem fizemos de forma introdutória a expansão do valor do pixel, ok? Quando ele for muito alto, se não tiver nenhuma correção, os resultados poderão ter se os valores de pixel não forem corrigidos, então teremos uma subjetividade na interpretação dos resultados, o que significa que o valor do pixel que vamos ter é muito alto, ok? Então, como podem observar aqui, por exemplo, para estas cenas que eu fiz o recorte, os valores de pixels estão aqui, são muito altos, o que significa que o primeiro passo que eu tinha que fazer era fazer a correção. Então, permita-me só eu remover estas cenas. Ahm,
aqui no meu plugin, eu vou remover este band72. Ahm, Aqui vou no Image Conversion, vou carregar a página onde tem os datasets, ok? Aqui, eu vou selecionar e as bandas todas já estão listadas aqui. Tem oito bandas aqui, porque está a incluir a banda 10 que vamos remover depois. Clico aqui embaixo, vou carregar o MTL file e vou fazer a correção atmosférica usando o doce 1. Habilito ali, crio uma nova banda e eu já tinha feito uma correção antes, que é o Atcore. E dentro daqui do Atcore tem bandas já corrigidas, mas por demonstração vou criar uma outra banda, ou vou chamar Atcore 2. Vou guardar as minhas cenas aqui no Atcore 2, as bandas já corrigidas. E o plugin está a fazer agora a correção ahm, como podem observar aqui, ele está a fazer já as correções, né? Ahm, Levou cerca de 23 segundos para completar o processamento. Então, a correção atmosférica já foi feita e eu vou prosseguir. Neste caso, eu vou remover estas cenas que já não têm correção atmosférica, que nesse caso é o Band 71, e vou manter o Band 72. E vamos ver que tem o prefixo RT, que é da correção que foi feita. E as bandas já estão aqui também listadas. E então vou fazer o recorte agora. Volto aqui no clipe. Vou usar o vetor, área de interesse, ou Band71. Vou fazer o run. Eu já tinha feito o clipe antes. Ok, pre-processing, band clip. Eu vou criar um novo band clip aqui, uma nova pasta, né? Vou chamar clip 2. Band clip 2. Seleciono a pasta e ele vai recortar. E o recorte já foi finalizado. E as cenas já estão carregadas no projeto. Ok. E eu volto aqui no Band 7, vou remover esta cena de correção, porque eu quero importar as imagens já recortadas. Então, vou clicar aqui e adiciono todo o clipe. Seleciono, atualizo o comprimento de onda. E eu quero visualizar essa cena, fazer uma composição para cores falsas, né, desta cena. Ahm, as cenas já corrigidas e recortadas são estas aqui, estão em níveis, em tons de cinza, ok? Não tem nenhuma combinação. E então o que eu quero é aplicar uma cor simples, uma composição de cor falsa em RGB. Então, se eu seleciono o band set, dou duplo clique aqui e estão a ver esta imagem que está aqui agora com cores, uma simbologia de cores. Certo, certo. Ok, então esta cena está sobreposta às imagens já recortadas em tons de cinza que são essas aqui, que estão aqui mais abaixo.
E literalmente eu não preciso delas agora, então eu vou remover e trabalhar apenas com a cena com composição de cores falsas em RGB. Esta aqui é a combinação para cores verdadeira, da imagem do Landsat 8. Então, uma das coisas, por exemplo, um dos primeiros procedimentos que é feito é a combinação de bandas, que é juntar diferentes tipos de bandas, para identificar diferentes feições geológicas. Uma delas, por exemplo, tem sido a discriminação litológica, identificar diferentes tipos de litologias, às vezes estruturas, né? Esta combinação de banda 3-2-1, por exemplo, ela permite destacar, né, a continuidade dessas estruturas nesta área. Possivelmente pode ser interpretado como dobras, né? Dependendo da história tectônica dessa ou geológica dessa região, pode ter sido afetado por algum evento geológico que causou dobramento dessas estruturas. E a partir dessa combinação, por exemplo, é possível fazer a delimitação dessas estruturas aqui. Espero que estejam a conseguir ver também. Tem um padrão meio circular nesta região aqui. E foi possível. Esta combinação destaca muito bem essas estruturas, né, com este padrão. Padrão circular pode ser resultado de compressão ou outro evento. Também tem esta zona, né? Se observarem, tem este ligeiro arqueamento aqui e uma continuidade de camadas nesta parte superior. Então, isso pode ser resultado de algum evento geológico que aconteceu e é como se nós estivéssemos aqui na parte central com uma zona que resistiu a um certo tipo de compressão, né, tectônica. Então, esta combinação de bandas seria boa para usar, nem para detectar ou delimitar essas estruturas. Eu vou fazer uma combinação de bandas aqui, 4-3-2. O SCP, por exemplo, já traz essa listagem de combinações de bandas 3-4-3-2-1, que é para cores verdadeiras. Tem esta 4-3-2. Então, é só habilitar e a, a composição de cores também vai variar de forma significativa. E relativamente às estruturas que eu estava a falar antes, né, esta banda, por exemplo, esta combinação também realça esses tons, né, essas estruturas é possível visualizar. O que eu fiz foi a otimização da refletância da imagem, né, para ter melhor interpretação. E o SCP permite, tem essas duas ferramentas aqui, então é só habilitar uma para que haja um reajuste da refletância das imagens para o que se pretende. Depois eu vou aplicar uma outra combinação. Hum, eu vou tentar aplicar aqui o 2-4-6 para ver se ela me gera algum resultado. Hum, Como podem ver, eu só indiquei aqui os números que eu quero fazer esta composição de banda, né? 2, 4, 6, ele reconhece automaticamente que são bandas que eu estou a introduzir, que eu quero fazer, né? Fazer esta composição de cores falsas. E esta composição, por exemplo, permite-me identificar aqui algumas litologias, né? Padrões com tons de cores diferentes. O verde possivelmente sejam rochas máficas, ou ultramáficas, e o marrom meio creme possivelmente sejam rochas félsicas. E é um bom exercício que pode ser feito e detectado, né, durante esse processamento. Depois tem esse tom com esta superfície com tons de azuis, também possivelmente é uma litologia. Mas precisaríamos fazer uma outra combinação, por exemplo, para termos a certeza. Pode-se dar o caso de ser
uma dessas litologias, ou das rochas félsicas ou rochas máficas, mas que estão alteradas, ou que seja um material sobreposto sobre a superfície, por exemplo, que está a causar essa variação de tons de cores. Mas uma coisa muito interessante ainda é observem a variação textural. O que é que isso quero dizer? Permita-me só suavizar ah, os valores de pixel e eu vou aqui na simbologia mudar o modo de amostragem para bilinear para ter maior certeza. Se estiverem a trabalhar, por exemplo, com o objetivo de perdão, algo de estranho aconteceu, perdi a minha cena. O computador ficou lento de um instante para outro. Ok, voltei. Uma das coisas muito interessantes quando estiverem a trabalhar no geoprocessamento para detectar mineralizações, zonas de alterações, por exemplo, uma das coisas que chamam muito a atenção ou que devem ter muito em consideração não são os padrões comuns que são frequentes em quase toda a região, mas são pequenas superfícies que têm um padrão ou uma textura diferente, por exemplo. Nesta zona eu consigo ver que há uma continuidade de litologias com tons de cor verde e tons de cor verde, azul claro e este meio laranja. Isso está quase visível em toda a minha cena, ok? Então, eu acho que isso não é a grande novidade que nós estamos a procurar aqui, mas queremos algo que está presente, mas muito pouco representativo. Como, por exemplo, observem quando eu ao amplio as minhas imagens, tem superfícies aqui com um tom de cor diferente, ok? Um azul um pouco mais carregado. Isso é o que temos que levar primeiro em consideração, ok? Estas zonas não estão presentes em toda a área, em toda a superfície da cena, mesmo são em zonas localizadas, ok? Consigo ver o mesmo padrão, por exemplo, aqui e um pouco aqui ao longo do rio, do curso do rio, mas também ao longo na parte central das unidades, existem fraturas, né, que é possível observar como nesta zona, e também tem esse mesmo padrão de cor, tem mesmo padrão em termos de textura, o que significa pode ser uma possível zona de alteração e estas fraturas, por exemplo, ou as zonas, o curso dos rios podem estar a controlar um determinado tipo de mineralização. E como o nosso objetivo hoje é detectar minerais de ferro, então este padrão anômalo pode ser um bom indicador para termos em consideração. Observem que aqui o mesmo padrão também se observa, mas nesse caso em cima de tom de cor, ou da litologia com um tom de cor meio alaranjado. Só para ter a certeza disso, eu vou fazer uma outra combinação de banda, vou devolver a composição 4-3, perdão, 3-2-1 para cores verdadeiras. Os padrões que eu estava a me referir, eles se manifestam, né? Mas pouco perceptíveis em termos de textura. Observem nesta zona aqui, tem superfícies com uma refletância muito alta, ok? Eu posso tentar desabilitar a minha cena, habilitar a imagem satélite para ver o que é que tem nessa zona, porque pode ser uma área habitada, por exemplo, e aquela alta refletância ser, por exemplo, das chapas das casas, mas podem observar que estamos numa zona sem habitação. Então, o que significa que a nossa interpretação do ponto de vista geológico está mais aproximada a estas superfícies, né? São zonas expostas pela atividade agrícola, ok?
Esta alta refletância pode estar associada a um determinado tipo de mineralização. Então, eu tenho, nesta composição, o padrão que eu identifiquei antes não se observa e eu vou voltar à composição anterior, 4-3, 2-4-3, e observem que a alta refletância foi substituída por um tom de azul carregado. Por outro lado, a combinação 4-2-4-6, por exemplo, ela é muito boa para detectar mineralizações de ferro, cobre, manganês. O, a, a banda 2, banda 4 são muito boas para detectar e a banda 6 ela é boa para detectar ou destacar vegetações ou vegetação. Áreas com certo nível ou com uma certa densidade de vegetação, elas são destacadas com tons verdes. Então, nestas superfícies, por exemplo, hum, é indício de que há uma densidade de vegetação nessa região. É possível também confirmar esse resultado a partir do NDVI, mas nós não vamos fazer o NDVI agora para ter a certeza disso. Outras composições de bandas ou combinações de bandas podem ser feitas. Vou manter 2, 4 e vou mudar para 7. E só para me certificar dos tons de cor que eu tinha detectado naquela zona. Nesta composição, há os tons de cores que eu acho que sejam zonas de alteração ou zonas mineralizadas, por exemplo, elas voltam a manifestar uma alta refletância, ok? Mas num tom de cor similar ao da litologia que estava predominante, nesse caso a litologia com tom de cor laranja. Nesse caso, esta composição de banda permite destacar que aquela zona que eu identifiquei previamente como uma possível zona de alteração é parte dessa litologia com tons de cor avermelhados, né? E que aquele padrão textural é uma alteração que está a acontecer, que até agora ainda não sabemos que é. Mas observa-se também pequenas manchas aqui com um tom de verde carregado e meio preto, né? E pode ser um determinado tipo de padrão que está a acontecer, né? Possivelmente resultado da alteração que está-se a observar. Eu tinha identificado uma outra zona aqui, mais nesse extremo, e eu vou verificar aqui, né? Apresentava o mesmo tom de cor, nem azul anterior, azul carregado nesta composição de banda, né? Mas não muito carregado nestas superfícies, mas com a composição de banda 247, hum, a minha tela ficou frozen. Ok, boa. Nesta composição 246, por exemplo, tons de cores azulados, né? E na banda 247, o mesmo padrão se mantém, mas com uma ligeira alteração. Ahm, Esse é o primeiro exercício que precisam fazer nesse caso. As combinações de bandas podem ser feitas com o objetivo de detectar em diferentes litologias, ok? E, ao mesmo tempo, vão detectar zonas com um padrão textural diferente, com padrão de cor também diferente, né? Fora do comum. E esses padrões diferentes, fora do comum, é que devem ser o nosso grande objetivo, ou passam a ser nosso alvo, nesse caso, de modo a termos maior certeza o que é que realmente está a acontecer nesta zona, porque é que tem um padrão diferente da maior parte ou da maior superfície, né, de análise que temos. E é possível fazermos aqui, a partir desta cena, é possível fazermos a razão de bandas, ok? Mesmo a partir da ferramenta raster. São operações lógicas simples. Nós temos aqui as cenas já listadas. Então, nós vamos fazer as razões de bandas. Nesse caso, é selecionar a banda que se deseja e dividir pela outra. É uma operação do tipo, a
O numerador, por exemplo, é uma banda que tem maior refletância ou que tem maior capacidade para detectar um determinado minério e no denominador obtém-se ou adiciona-se a banda que tem menor capacidade de detecção desse minério. Então nós vamos ter ali uma razão que vai nos permitir dar maior destaque para o alvo que nós queremos. Mas quando fazemos isso a partir do Grace, por exemplo, nós temos que sempre salvar, mas como estamos a usar o plugin SCP, é possível também fazer esta análise, essas operações matemáticas aqui. Mas aqui abaixo tem o Band Calculation. Então é só selecionar, temos aqui as bandas já listadas. E eu vou fazer uma combinação, uma razão de banda muito simples. Perdão, no meu projeto tem muitos dados e isso não é bom. Eu vou remover a maior parte deles, só para reduzir o nível de confusão. Hum, ok, então já tenho aqui, só permita-me atualizar o meu band set. Eu vou remover este, vou adicionar as bandas recortadas, que é o Bandclip 2. Vou adicionar aqui a banda. Ok, não quero a banda 10. Eu vou remover, vou atualizar e já tenho pronto. Então vou aqui no Band Calculation e já tenho aqui listados as minhas bandas. Como disse que as bandas 2 e 4 têm maior potencial para detecção de minérios de ferro, cobre e manganês. Então vou fazer aqui a razão de banda 4.2, né? É só dar duplo clique na banda que tu queres. Tem aqui sinais símbolos, né, de operação. Nesse caso, eu vou dividir a banda 4 pela banda 2, ok? E vou salvar. É possível fazer essa análise para uma determinada região, por exemplo, uma extensão específica, mas nesse caso eu vou aplicar para toda a cena. E vou fazer o run aqui na minha pasta, no Pre-processing tem no processing tem o band ratio. Eu vou criar uma outra pasta, chama band ratio 2 e vou deixar aqui a minha primeira banda. Vou chamar BR442. Nesse caso é razão de banda 442. E em poucos segundos, ok? O, em poucos segundos o processamento é concluído e a cena é enviada logo para o projeto principal. As mineralizações de ferro, elas destacam-se principalmente nestas razões de banda por apresentarem tons mais escuros, né? Superfícies com, ou regiões com tom de cor mais escuro, em níveis de cinza. Então, possivelmente seja nestas regiões aqui. Vou aplicar uma outra razão de banda, ok? Ahm, eu vou fazer só três razões de banda mesmo para fins de demonstração. Vou aplicar a razão de banda, vou selecionar e apagar, vou fazer a razão de banda 5.2, que tem o mesmo objetivo de detectar mineralizações de ferro, cobre e manganês.
E a razão, a banda 2 é muito boa para o efeito e a banda 5 tem uma resposta moderada. Então, vou chamar aqui o BR 52 e vou correr também. E em poucos segundos a minha cena vai ser, o processamento vai ser executado e enviado para o projeto QGIS, neste caso aqui. Como estava a dizer, superfícies com ou as mineralizações de ferro podem ser detectadas pela razão de banda por apresentarem tons de cores mais escuros. Mas nesse caso aqui, eu já tinha detectado estas regiões, né, como sendo potenciais, áreas onde tem algum tipo de, ou rochas com algum teor de ferro. E esta outra razão de banda, por exemplo, se observarem, ela ainda faz o destaque dessas mesmas regiões, né? E detecta outras regiões que eu não tinha conseguido detectar na razão de banda anterior. Aqui, por exemplo, com tons mais claros e agora com tons mais escuros. E eu vou aplicar uma outra razão de banda que será a banda 67, essa porque permite detectar maior vegetação. Então, eu quero, não quero ter fazer uma interpretação equivocada, chamar áreas com uma certa densidade de vegetação, por exemplo, como sendo de potencial interesse para a mineralização que eu quero. Então, vou fazer essa razão de banda 667, vou correr e 67. Hum, Fazer save run e ela já foi carregada para a minha cena. Diferentemente das combinações da razão de banda que tínhamos aplicado anteriormente, né, com o objetivo de detectar ah, mineralizações de ferro, onde maior parte ou maior superfície da imagem tem tons mais escuros, a razão de banda 6,7, por exemplo, quando aplicada, né, maior superfície, por exemplo, os tons de cinza ou os níveis de cinza mais escuros não foram detectados. E a imagem apresenta um tom de cinza mais homogêneo. São tons de cinza e eu vou fazer a combinação. Nesse caso, quero combinar essas três razões de banda em uma combinação de bandas. Nesse caso, eu vou fazer o merge, né? É possível fazer o mesmo merge a partir daqui, do raster, miscelânea, né? Tem aqui o merge. Eu posso criar um raster virtual. Vou selecionar as bandas, neste caso, 42, 52 e 67 são as razões de banda que eu fiz antes, que eu quero que estejam, é uma composição de banda que eu estou a fazer. E essa é a ordem de bandas que vai ser inserida. Aqui eu fiz a razão de banda, chamei 42, 52 e 67. Quando eu fizer a combinação de bandas, né, ela vai estar. Essas bandas vão ter uma designação diferente. Vai ser banda um, banda 2 e banda 3. E eu tenho que estar ciente que a banda um é equivalente à razão de banda 4, 2. E a banda 2 é equivalente à razão de banda 5, 2. E a banda 3 é equivalente à razão de banda 6, 7. Porque se eu não tiver ciente disso, vou acabar criando uma confusão e vou ter resultados contraditórios, porque alguém pode fazer o mesmo estudo e comprovar resultados diferentes. Então, vou aplicar aqui, eu place each input file into a separate band.
que significa vou pegar todas aquelas bandas, vou fazer a combinação, mas quero que cada um esteja separado da outra, não vou unir as bandas. E em poucos segundos o processamento ocorre e já está concluído. Eu vou pegar estas bandas, razões de banda, adicionar aqui mais abaixo. E observem que eu já tenho aqui a mesma cena, mas com composições de cores falsas. Ahm, né? É, aqui é uma combinação de banda do tipo 1, 2, 3, que nesse caso a banda um equivale à razão de banda a 4, 2, e a banda 2 equivale à razão de banda 5, 2, e a banda 3 equivale à razão de banda 6, 7. E eu vou fazer outras combinações para ver qual é que apresenta a melhor resposta espectral. Para as zonas que eu tinha identificado antes como de possíveis zonas de alteração, permita-me só reajustar o zoom da minha imagem. Uma delas é esta área, ok? Que nessa composição de banda apresenta tons mais esverdeados e azuis. O verde é possivelmente a vegetação, ok? Por causa da razão de banda 67. Em, e outra superfície estava mesmo nesta área. Para as mineralizações de ferro, cobre e manganês, nas razões de banda que apliquei, por exemplo, esperamos ver tons de cor mais avermelhados, meio róseos. Eu vou fazer a composição RGB disso, aplicando. Vou fazer. Já tenho esta composição de banda 1, 2, 3, não me dá melhores resultados. Eu vou trocar a composição. Eu quero a composição. Vou fazer 2, 1, 3 para ver o que que acontece. 2, 1, 3. Não correu, que não fiz do SCP, mas vou aplicar aqui mesmo do Grace. Então, 2, 1, 3, e aplico. E observem só para as zonas que anteriormente eu mencionei. Eu vou eliminar, desabilitar este. Observem só as zonas que eu antes tinha identificado. Ok? Então, estas são as minhas zonas ou são as áreas mineralizadas e resultado de alguma alteração. Ahm, e vão observar que ela é mais predominante, por exemplo, nas margens dos rios e na parte central de algumas das litologias, e com o mapeamento estrutural, por exemplo, é possível vermos qual é o tipo de estrutura que acomoda estas mineralizações, né? Podem observar aqui esses tons, ahm, marrom, meio róseo, né? E que não são muito grandes em termos de área, ok? Então, por isso que o grande objetivo aqui não é observar áreas onde tem um padrão muito comum. Observem aqui, por exemplo, temos uma maior extensão desta área hum, com potencial mineralizações de cobre-ferro. Hum, ok, essas pequenas regiões aqui, e que são as regiões de interesse, e é aqui onde possivelmente vamos ter as nossas mineralizações de ferro, cobre e possivelmente manganês. Quando falo de óxido de ferro, por exemplo, pode ser aí goetite e hematite. Ok. É possível também fazer filtros com combinações, razões de banda para detectar mais resultados. Esta razão de banda
me gerou-me resultados e eu não vou precisar aplicar outras técnicas, então vou manter mesmo com estes resultados aqui. A razão de banda 4.2 também permite detectar alterações de argila e as alterações de argila estão associadas a mineralizações de ferro, que significa estas zonas aqui que têm maior potencial. E não sei, já falei muito. Alguma dúvida até agora? Se é que estão me a acompanhar, é claro. Sim, sim, estamos. Ok, ok, excelente. Pelo menos Hum, está tudo claro. Para os convidados, como é que estão? Está tudo bem? Clemente, Carla, Hélio, Imelda, Machava. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma filtragem, porque só para detectar aquelas zonas que têm maior mineralização, né? Vou aplicar um filtro só para destacar aquelas áreas e tudo aquilo que não tem aquele teor eu vou ignorar. Neste caso, eu vou carregar vou adicionar um novo band set. Eu vou carregar o meu raster virtual. Quero carregar o meu raster virtual para aqui no SCP. Mas antes eu tenho que fazer a exportação, né? Eu vou exportar, vou salvar isso como um ficheiro de interesse. Eu sou right-click em pro- export. Aqui eu vou definir, vou carregar para a pasta, que nesse caso é o Bend Ratio 2. Eu vou chamar, ok, Bend Ratio merge ou stack is the same. Eu vou ter, ele gerou meus resultados, então eu vou salvar ele como um ficheiro definitivo para as para análises futuras. Não vou deixar ele como ficheiro temporário. Então já foi carregado e eu vou remover o raster virtual. Volto para o meu SCP, eu quero fazer um filtro, né? Então eu vou adicionar vou remover este clipe, primeiro passo, só para não ter muita confusão, e eu vou pegar esse band ratio stack, que é o meu alvo, só tem 3 bandas, vou atualizar o comprimento de onda, ok? E eu vou aqui no combination, aqui no band processing, eu vou habilitar aqui o combination. O que que eu quero? Eu quero determinar de forma automática o valor de pixel, né, das áreas que eu considero como sendo mineralizadas e das áreas não mineralizadas. Igualmente, eu quero saber qual é a área que aquela área mineralizada ocupa. Então, eu vou fazer a combinação, vou escolher o band ratio, o band set, que nesse caso é 1. Eu posso fazer um filtro para que todos os valores todos os pixels com valor zero sejam removidos da imagem. E, né? Mas se eu posso deixar assim e não tem nenhum problema. E eu vou fazer o run, né? Também se você quer um raster como resultado se você não quer um raster como resultado dessa análise, é só habilitar aqui, né? No raster output e não vai ser gerado nenhum raster, só vai ter dados estatísticos. Mas nesse caso eu quero um raster que vou já mostrar por quê. Então vou chamar aqui o band ratio stack
combination. Perdão, vou chamar por stats. E plugin vai fazer o processamento. Hoje eu estou com um ligeiro delay da tela. Queria vos mostrar o processamento que estava a ser feito. Processamento que estava a ser feito. E ahm, eu tenho aqui os resultados, né, do combination. Tenho aqui os resultados do combination e eu posso fazer a inspeção do pixel, né? Hum, Aqui tem valor 3, valor 2, 2, não tem um. Hum, Permita-me também só mostrar o que é que foi gerado, né? Uma coisa mais ou menos igual a essa. Tenho aqui os valores, né? As bandas, banda um 2 3, os somatórios dos pixels e as áreas ocupadas, né? Eu posso exportar isso para análises estatísticas futuras, né? Posso modelar isso para vários propósitos. Hum, para vários propósitos. O que é que podemos fazer mais? É possível determinar, através do Spectral Angle Mapping, é possível também determinarmos aqui as distâncias. E nesse caso eu vou usar o Ben 71 e vou chamar isso de SEM. Vai ser gerado um raster. Um, hum, Foi gerado esse resultado, né? Mas quase não tem nenhuma informação do SEM, não gerou resultados. Então eu vou remover o SEM. E eu queria aplicar um filtro, né? Hum, Perdão, permita-me só inserir um dado aqui. O meu resultado anterior não está muito bom para o que eu queria vos mostrar. Deixem só habilitar estes dois, este stats. Pseudo- Yes. Pseudo- Eu quero usar este. Hum, este não tá com bom aspecto. Mas este aqui sim. Mas é da cena toda, ok? A nossa área de estudo, o nosso alvo, tá nesta superfície aqui. Permita-me só procurar usar um outro.
uma outra paleta de cores com uma variação gradual. Conseguem ver? As minhas áreas mineralizadas, por exemplo. Aqui tenho a representação gráfica da variação do teor, né? Nesse caso são valores de pixels, mas estamos a assumir que é o teor. Então varia de 1 até 16. Essa é a vantagem de nós termos feito as correções, porque se não tivéssemos feito, teríamos aqui resultados muito elevados. E se considerarmos que isto é teor, então não se justificaria ter uma região com um teor de 9.000, eh, por exemplo. Estaríamos muito longe da realidade. E, mas este resultado está muito bom, né? Para ainda continuar a considerar esta aqui como sendo as minhas áreas de mineralizações, né? Aqui, pouco ao longo dos rios. Na cena principal, hum, neste caso é 2, 3, ok? Observem que nesta composição ela tem continuidade. Por exemplo, esta zona aqui é destacada como também sendo de mineralização. Mas observem que o nível de teor, por exemplo, com os status que nós fizemos aplicando o SEM, o nível de concentração, por exemplo, reduziu bastante. Então, o que é que nós vamos fazer? É aplicar um filtro. Vamos ver quais são os valores máximos e mínimos, né, desta zona. Nós podemos fazer uma expansão. Esta zona aqui tem um padrão comum. Quais são os valores de variação, né? Teor 2, 1, aqui teor 1, 2. E para esta zona de mineralização, por exemplo, como é que está a variar o teor? Ahm, ok. 5 para a banda 2, 1 para a banda 1 e 3. Aqui já temos um teor de 1 para a banda 1, 10 para a banda 2 e 1,9 para a banda 3. E aqui já temos um teor de 14,9 para a banda 2 e 1,5 para a banda 1 e 2,13 para a banda 3. Ou seja, a concentração das mineralizações, por exemplo, aumenta desta superfície para estas regiões. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou aplicar um filtro que só quero mostrar os valores máximos e tenho, sim, a partir dessa paleta de cores, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Todo valor abaixo de 5 eu vou desconsiderar como sendo de teor baixo e eu quero que não apareça. Então, vou fazer esse filtro aqui na transparência, vou adicionar e uma nova camada e vou dizer de 0, ok? Até 5 seja aplicado um filtro de 100% de transparência e esteja ausente da minha cena. Então, eu já fiz o filtro, só deixei apenas as áreas mineralizadas. Mas observem que o 5 que eu usei é muito alto, porque existem zonas também com mineralizações, né, que não foram feitas, que os pixels foram removidos. Que os pixels foram removidos. Então, se eu remover, eu terei uma cena igual a essa aqui, que só seria uma máscara de áreas mineralizadas. E onde eu poderia, por exemplo, sugerir fazer trabalhos de campo. E depois, olhando para o teor, por exemplo, estas áreas, né, o nível de concentração é quase médio se comparado a estas regiões. Observem aqui o nível de concentração, por exemplo, de mineralizações. O tom carregado, né, laranja muito carregado, representa maior mineralização. Então, se for para recomendar um sítio para fazer trabalho de prospecção e pesquisa, por exemplo, para esse minério, conhecendo as técnicas que eu apliquei, os lugares prioritários seriam estas regiões aqui, porque tem um nível de concentração mais alto se comparado a essas regiões onde o teor é mais homogêneo.
A segunda região seria esta aqui, também por apresentar teores muito elevados. E estas análises podem ser feitas de forma integrada com vários outros modelos, né? Habilitei agora a imagem satélite, para ver onde é que eu tenho as zonas que eu considerei como sendo de potenciais mineralizações, que nesse caso é algures, né? Aqui, que elas se sobrepõem muito bem com a minha cena. O, também ao longo dos rios, né? Das margens dos rios. Essa é a imagem do Google Earth, o que significa é real, né? É de agora. Ahm, mas a imagem que nós estamos a trabalhar com ela é de 2017. Ahm, alguma dúvida até aqui? For me, everything is clear till now. Ok. Então, o que é que nós vamos fazer agora? É continuar a aplicar a análise estatística para termos resultados né, dessas superfícies que nós consideramos como sendo mineralizadas. Então, nós vamos fazer uma classificação e ou fazer uma avaliação. Hum, perdão, só quero fazer um filtro. Isto está pixelado, mas eu posso ter uma análise mais homogênea que nem um mapa de calor. Então, o que eu vou fazer é criar uma classificação. É possível definir isso como sendo os teores, né? Ver qual é a variação. Eu vou manter ainda pixelado porque terei maior resposta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir classes, né, de amostragem. Eu quero ver como é que está a variar o teor, a variação dessas superfícies. Então, é só clicar no plugin e vai aparecer aqui. Nós podemos criar a ROI, que são regiões de interesse, e nós também podemos criar aqui campos de treinamento. Os campos de treinamento, nós consideramos que todas essas zonas são de potenciais mineralizações, mas como é que está a variar em termos espectrais, a resposta espectral de cada uma dessas zonas? Então, nós podemos importar, né? Se já tivermos algumas classes, nós podemos importar a partir daqui, nesse caso, treinamentos. Eu fiz um ensaio que chamei SEM, tem aqui, eu vou importar só para vos mostrar, né? Eu fiz uma reamostragem antes, né? Esses campos pretos aqui são zonas que eu considerei como sendo de interesse, que eu queria ver o que é que realmente, como é que está a variar a resposta espectral para ver o perfil. Mas podem adicionar se já tiverem, se não, podem criar. Então é só clicar aqui nesse asterisco, Create a New Training Inputs, e eu vou chamar no Band Duration 2, vou chamar um, pontos de amostragem. E vai ser gerado um vetor temporário aqui. Depois nós podemos adicionar, nós podemos fazer isso criando um polígono, clicando aqui, nós podemos criar um polígono em qualquer região. Para terminar, é só dar clique com o mouse direito, dá um right click e a superfície de amostragem vai ser gerada aqui. Podemos salvar, né, se quisermos. Podemos salvar o campo aqui, mas se não, nós podemos ignorar. Nesse caso, o que eu quero é determinar os pixels, né? Ou seja, não vou usar os polígonos, mas eu vou fazer que ele determine superfícies com mesmo os valores espectrais.
ok? Então, o que eu vou fazer é clicar aqui, vai aparecer este ponteiro e eu vou, por exemplo, esta zona. It's not working. Um, Perdão, talvez por causa do polígono da macroclasse anterior. Yes, I want to remove. Eu vou adicionar pontos de amostragem. Vou selecionar o meu band set. Uhum. Vou remover, vou criar outro, só para não. Pontos de amostragem 2. Macroclasses. E aqui onde eu vou dizer as classes. Um, classe um. Seleciono o RGB Stats. Não funcionar. Hum, Permita-me só importar o ensaio anterior para gerir mais tempo. Os campos foram mostrados aqui. O que é que eu ia fazer? Era criar macroclasses iguais a esses aqui, que são pontos de amostragem. Cada classe tem uma simbologia específica. Mas eu vou fazer a edição, né, dessas macroclasses, clicando no ROI e selecionando uma região. Nossa, tô com azar. Ele ia fazer a seleção, né, das regiões como está a acontecer aqui. Eu só cliquei em um ponto e ele detectou todas as zonas que têm mesmos valores e fez esta simbologia. E os valores são adicionados, esses campos são criados aqui, que nesse caso são os meus campos de amostragem. Eu adicionei esta simbologia antes. Eu vou adicionar aqui para ter as assinaturas espectrais, vou ter os perfis. E o perfil vai ser calculado, ok? Hum, mas também vou selecionar e vou adicionar aqui para ver. Eu tenho aqui aquilo que é o resultado em termos de resposta espectral para esta zona. Estão todas elas na faixa de entre 0,44 até 0,47 e tem um padrão literalmente uniforme, que significa que a variação, né, da resposta espectral naquelas zonas não é muito significativa e os valores têm uma média ah, sem muita variação. E depois, os resultados dos valores das amostragens que estava a fazer ali, por exemplo, é já calculado e fornecido aqui de forma estatística, né, com indicação das bandas, né, o comprimento de onda das bandas, os valores em termos de teor e os desvios padrões em termos em relação à média são apresentados aqui. Nós podemos usar esses resultados para fazer a computação de histogramas, por exemplo, que seria muito bom. Mas também nós podemos, quando eu calculei ali as assinaturas espectrais, foi calculado também o ângulo espectral em termos de teor para cada uma das zonas e a variação da distância euclidiana de um ponto para outro. E esses dados são muito bons para análise geoestatística e em termos de acurácia dos resultados que estávamos a fazer. Eu vou
Eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Hum, também vou fechar o SCP-Doc. Vou remover este. Eu teria aqui habilitado aqui as minhas razões de bandas. Hum, então, consideraria que para o alvo, o objetivo do dia, por exemplo, teria sido alcançado com essas técnicas de razão de banda, coisas assim. E nós já temos aqui zonas já delimitadas que seriam possíveis fazer trabalhos de campo para confirmação. E para aquilo que é o propósito do GeoMiner, por exemplo, que é dotar os participantes de conhecimentos básicos de técnica de geoprocessamento para desenvolvimento de projetos científicos, coisas assim, eu acho que é muito possível fazer isso de forma muito simples, mas gerar resultados muito bons, que podem ser feitas de forma integrada, né, com várias outras técnicas, ou imagens de outros sensores. O que é que isso quer dizer? Nós aqui estamos a usar resultados de processamento do Landsat 8, mas eu posso fazer a confirmação desses resultados aplicando, por exemplo, usando imagens do Aster para ver se as zonas que previamente delimitei têm mesmo a resposta espectral ou têm mesmo os resultados. Então, se eu tenho duas imagens, apliquei mesmas técnicas, geraram resultados similares, então o nível de confiabilidade do meu processamento é alto, que significa o nível de certeza, se eu for ao campo, por exemplo, encontrar resultados positivos, é também muito aproximado. E eu posso integrar, por exemplo, estes resultados com ahm, teria que compreender a fazer um mapeamento estrutural. As combinações de bandas que fizemos ali, por exemplo, permitiram fazer essas detecções, né, do tipo de estruturas que ocorrem naquela zona e ver quais é que possivelmente controlam as mineralizações naquela zona. Eu vou adicionar um plugin aqui que é o Esri Shader Relief, que é para ter um relevo, né? E em termos topográficos, por exemplo, eu já tenho aqui uma ideia muito rápida, né, sobre as zonas onde ocorrem as minhas mineralizações ou as zonas de alterações onde tem potencial ocorrência de mineralizações de ferro, cobre e manganês. Então, em termos topográficos, eu já tenho aqui uma ideia, não sei se conseguem ver. Tenho aqui estas manchas, né, que estão lançadas aqui neste modelo topográfico. Então, já tenho uma ideia geral em termos de topografia, quais são, como é que a região se comporta e se isso faz sentido também, tem que se fazer essa análise. Porque podia ser numa região, por exemplo, de topografia elevada, como por exemplo aqui, então encontrar mineralizações de ferro aqui é, é possível sim, mas trazendo todos esses dados, seria mais recomendável ir fazer a sua prospecção de mineralização de ferro no topo de uma montanha? Ou é mais fácil fazer estas análises ou o trabalho de prospecção em zonas de topografia baixa, zonas de declividade, por exemplo, através da amostragem de sedimentos de corrente e, a partir dele, olhando para aquilo que é a análise topográfica, fazer uma previsão de qual é a possível origem dessas mineralizações. Se elas foram formadas lá ou se elas estão sendo transportadas, coisas assim. E aqui pode-se observar, por exemplo, que boa parte das mineralizações ou das zonas de alteração estão associadas já a zonas de topografia baixa, possivelmente em margem dos rios, né? Então seria possível ou recomendável fazer a amostragem de sedimentos de corrente nessas regiões para ver se, né, os resultados são positivos. O que estamos a fazer aqui estamos com foco nas mineralizações de ferro, ou cobre e manganês, mas também podia ser ouro, né? Os procedimentos seriam os mesmos,
Mas aí o grande diferencial talvez poderia ser na interpretação dos resultados. E outras análises que preferirem, mas esta questão da topografia, questão do tipo de estrutura que ocorre naquela região e que de alguma forma controla as mineralizações, isso sim seria possível e bastante relevante para levar em consideração nas vossas análises. E depois é possível também determinar se forem se mineralizações que estão sendo transportadas ah, hum, em, ao longo dos rios ou pelo fluxo dos rios, por exemplo, qual é a direção, né, de transporte? E o mapeamento estrutural vai permitir determinar qual é a direção das estruturas, a orientação e a direção de orientação dessas mesmas estruturas, determinar qual é a tendência da mineralização, nestas zonas. Hum, Tudo isso que eu demonstrei encontra-se documentado, ok? Aqui, na apresentação, ok? Para a vossa consideração. Tanto as análises geoestatísticas simples que eu fiz lá também é possível encontrar aqui. Ahm, Aqui eu fiz uma breve análise do teor, por exemplo, de uma zona de um alvo para outro, para ver como é que eles variam e coisas de gênero. Ahm, de forma geral, eu acho que nós terminaríamos a nossa sessão aqui, na esperança de ter mais oportunidades para poder demonstrar outras técnicas, outras análises que podem ser feitas dependendo daquilo que for o objetivo das pessoas ou mesmo do, do grupo Geomine, né? Espero que não tenhamos criado confusão. Não era o nosso objetivo principal, mas sim criamos, a partir dessa oportunidade, mostrar o básico de processamento de dados multiespectrais, né, para o mapeamento de mineralizações diversas. E para os que já trabalham com isso, tem muito conhecimento e parte do que eu disse até eles podem provar o contrário, porque já aplicaram técnicas diferentes, né, e geraram resultados diferentes. Mas estou a mostrar aqui uma perspectiva que nós desenvolvemos e que qualquer um também pode desenvolver sem nenhum problema. Para os que começam a trabalhar com, com esse tipo de dados, ou para os que querem migrar para o mundo de geoprocessamento, né? É só um cheirinho do que viram aqui, mas com a vossa curiosidade, dedicação e interesse podem aprender muitas outras coisas e esperamos que compartilhem essas coisas com as outras pessoas, porque saber é criar oportunidade de aprendizagem para as outras pessoas. Então tenham sempre esse prazer de compartilhar ideias com as pessoas. Do mesmo jeito que nós aceitamos o convite de participar, né, para fazer essa breve demonstração, esperamos que também façam o mesmo processo. Ahm, Nós paramos por aqui, ficamos abertos já para as dúvidas, comentários por parte dos participantes e tudo mais. Boa noite, Jennifer. Sim, estava aqui a ver uma questão no chat do Délio Lopes. Acredito que podes falar ou preferes que eu leia? Délio. Se lhe ouvirmos, acho que seria muito melhor. Délio, Sim, boa noite. boa Boa noite. noite. Pode colocar a tua questão. Eh, Primeiro, agradecer pela oportunidade e também parabenizar ao grupo Cartesian Geomapping pela bonita apresentação.
vou mesmo direito à minha questão, né? Eu estava a acompanhar que essas técnicas usadas era para mesmo o mapeamento de ferro manganês. Não sei se tu esquecer ainda um outro minério aí. Então, eu Cobre. gostava de saber se essas técnicas também podem ser usadas tanto para ouro ou outros metais, minerais metálicos. Então, se sim, como é que seria mais ou menos a interpretação de resultados? Hum, ok. A resposta é sim. As técnicas podem ser aplicadas para o mapeamento de ouro. Ok. Primeiro, tens que fazer as razões de bandas para determinar o tipo de litologias que ocorrem naquela zona, de modo a ter uma ideia. Porque não vai fazer muito sentido, por exemplo, mapear ouro em uma zona com carbonatos, ir encontrar ouro em calcários, ok? Não vai fazer muito sentido. Por isso tens que fazer a combinação de bandas para saber o tipo de rochas que ocorrem naquela zona. Se são rochas máficas, rochas félsicas ou rochas carbonáticas, né? As razões de banda que eu apliquei ali, por exemplo, como a 462, perdão, 246, por exemplo, foram boas para determinar o tipo de litologias que ocorrem naquela zona. Com base na minha experiência, eu poderia dizer que tem maior predominância de rochas máficas, ultramáficas, destacadas com a cor verde, né? Vais ver lá no PowerPoint. E rochas félsicas, destacadas com cores creme e meio alaranjados. Depois tens que fazer as razões de banda. As razões de banda elas são utilizadas para fazer filtro de alvos, que nesse caso, para nós trazíamos aqui o objetivo, ou o nosso alvo era ferro e manganês. Então, apliquei razões de banda que têm melhor resposta espectral para ferro e possivelmente cobre manganês. Mas se eu fizer estas razões de banda para detectar cobre, ferro e manganês, e se eu estou ciente que o ouro também pode estar associado a mineralizações de cobre, ferro e manganês, então a possibilidade de eu ir no campo e encontrar ouro a partir dessas combinações de banda também é alta, ok? E os teus resultados de campo, eles vão permitir o quê? Confrontar aquilo que foi a ideia inicial quando estavas a fazer o pré-processamento. Com o nosso pré-processamento aqui, nós sugerimos aquelas zonas como sendo de potencial interesse para a prospecção de mineralizações de ferro, cobre e manganês. Mas os resultados de campo poderão ser contraditórios, indo lá, encontrando cobre, ferro, manganês e ouro, e outras mineralizações como tantalite e coisas assim. Então, a interpretação dos resultados do campo e do processamento são paralelos. Os resultados do campo vão confirmar aquilo que é a ideia inicial que se teve quando estava a fazer o pré-processamento. Ou seja, os resultados que eu apresentei aqui não são definitivos. E se alguém desenvolver um trabalho, é preciso frisar isso, que os resultados que vocês vão gerar não são definitivos, são preliminares e que precisam ser confirmados no campo, ok? E se vocês não vão fazer trabalho de campo para fazer essa confirmação, então deixem esse espaço aberto para que as pessoas façam os trabalhos de campo e depois dos resultados vocês poderão fazer a integração. O que é que isso quer dizer? Eu poderia ter pontos, né? Permita-me só voltar a compartilhar a minha tela. Ahm, eu poderia ter pontos de amostragem, ou se eu for ao DNGM, a Litoteca, da Direção Nacional de Geologia, eles têm dados de ocorrência mineral, ok? Eu fiz esse pré-processamento, gerei esses resultados e eu vou pedir os shapefiles da Direção Nacional de Geologia e Minas e eu vou integrar aqui para ver onde é que tem mineralizações de ferro, onde é que tem mineralizações de ouro, onde é que tem mineralizações de pedras preciosas e semi-preciosas. E eu vou ver quais são as mineralizações que caem nessa zona aqui.
ok? Eu vou confrontar os meus resultados de pré-processamento com os dados disponíveis na Direção Nacional de Geologia e Mina. Depois tens que confrontar estes resultados com a geologia da área, ok? Isso é importante também. O que que acontece? Hum, Quando tu queres fazer o pré-processamento, tens que criar uma base de informações sobre a geologia da área, tens que conhecer minimamente a geologia da área. E isso já te dá uma ideia do que esperas encontrar. E depois vais pegar os seus resultados, vais ver a geologia da área, se é compatível com o que tu estás a pensar que é ou não. Vais integrar dados de ocorrência mineral para ver quais são as maiores mineralizações naquela zona. Por exemplo, nós aqui estamos a achar que tem maior potencial para mineralizações de ferro e cobre, ok? Mas pode vir aqui a ter ouro. Mas o DNGM pode estar a dizer que aqui tem pedras preciosas, ok? Os meus resultados preliminares, comparado com os resultados de campo, pode-se encontrar um outro tipo de mineralização diferente das pedras preciosas que a DNGM diz que aqui tem. Então, os resultados do pré-processamento que fizemos nesse caso iam servir de uma base para a atualização da informação que se conhece sobre a geologia dessa região. Então, as interpretações devem ser integradas com vários outros parâmetros, não somente em dados de processamento. Não sei se não te compliquei dele. Não, acho que ficou claro, era uma dúvida mesmo. Ok, boa. Boa Mais noite. alguma questão? Boa noite. Ahm, o É, Clemente certo. pergunta se terão apresentação no WhatsApp. Sim, a apresentação será compartilhada, incluindo os artigos que eu disse que poderão ler mesmo para enriquecer, né, os vossos trabalhos, as vossas pesquisas futuras. Não são artigos feitos por nós, não. Também baixamos mesmo para consulta e aprendizado, e por essa razão compartilharemos convosco. Boa noite. Boa, Yeah. Geomaina. Em primeiro lugar, epá, muito obrigado, parabéns pela apresentação, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Então, foi uma hora ter te tido aqui conosco, foi uma apresentação belíssima, tocaste pontos muito importantes, deste um exemplo prático, pegando as imagens daqui de Moçambique. O que acontece é que muita gente tem questionado se. Nós nunca vimos nenhum estudo sobre Moçambique a usar imagens satélites, fazerem trabalhos, mas tu mostraste aqui com A mais P de que é possível fazer. Só uma questão de curiosidade. Então, muito obrigado aqui pelos ensinamentos. Agora, gostaria de passar para a segunda parte, que é a parte de. Tenho acho que uma questão e uma. Já acho que são duas questões. A primeira questão é: eu costumo usar um software para fazer extract de linhamentos e falhas. Sei que ele costuma ter problema, até já me esqueci porque acabei eliminando o software. Rockwork, Não, não, tem um outro aí. PCI. PCI, exatamente, PCI. Gostaria de saber se o QGIS permite fazer esse extract de falhas, uma vez que mostraste aí uma imagem, aliás, mostraste aí a imagem de topografia e tudo mais. É possível fazer um extract de falhas sem precisar de necessariamente desenhar e fazer isso de forma vetorial e tal como no PCI. Sim, existem plugins que fazem isso. Fazer É só isso. mesmo pesquisar só pelo plugin. Acho que tinha, Ok. tinha um aqui, não me lembro agora, ou desabilitei. Mas existem plugins que fazem isso. Tá certo, tá certo. Agora outro é que falaste de SEM, né? Sim. Falaste de SEM. Então eu quero saber qual é
Qual é a grandeza que o SEM mede? Porque aí depois viu uns valores, quando fizeste aquilo, visto, viu uns valores a variarem por aí de 1 até 16. Mas quando fizemos a correção, por exemplo, a correção atmosférica e tal, quando convertemos os nossos dados de refletância e tudo mais, os valores variavam de 0 no máximo até 1. Então, gostaria de saber qual é essa grandeza que o SEM mede, que transformou esses valores, né? Da imagem que já tinhas convertido, porque inicialmente variava de 0 a 1, mas depois que fizeste o SEM começou a variar de 0 a 1, a 16. Não sei se Então, ficou claro. sim, sim, percebi. Certo. O, o que que acontece? A imagem, no geral, tem valores de pixels variados, Ok, ok? Quando eu aplico o SEMI, eu quero fazer a filtragem e, ao mesmo tempo, a estatística de áreas que têm mesmo os valores espectrais. Então, ele já me dá uma média acumulada, não de pixel assim separado, certo. mas dos pixels com mesmos valores. Permita só eu compartilhar a tela, se, se me permitirem. Consegues ver aqui? Eu apliquei o SEM, Pensei. eu vou remover. Consegue ver todos esses valores aqui? Nessa escala? Perfeito. Na Perfeito, escala é. aqui. Eu, Certo. hum, deixa só tirar a legenda não para que esteja de forma numérica e não contínua. Então, consegues ver todos esses valores que estão aqui? Perfeitamente. São valores de pixels, né? Certo. E ele faz um somatório, identifica em toda a sua imagem, ele faz uma varredura, determina regiões com mesmos valor de pixels e faz o somatório. E Ah, calcula-te a ok. área, né? E depois o que eu fui fazer foi filtrar. Estou a considerar que primeiro eu já tinha determinado essa zona como de possível zona de alteração e com mineralizações de cobre e ferro. Sim. Mas eu queria saber, em termos de média ponderada, quanto é que seria? E eu vou ver, a partir dessa escala, né, há uma variação de tons mais claros para tons mais escuros. E os tons mais escuros representam aquilo que é o máximo em termos de resposta espectral. E Perfeito. que é resultado de somatório de áreas com o mesmo valor. Então, o SEM faz-me esse filtro e eu tenho uma área mais precisa em termos daquilo que eu quero. E depois eu vou fazer mesmo a análise de histogramas e análise dos perfis espectrais, como eu procurei mostrar quando criei aquelas classes ali. Eu queria ver se nessa zona toda, apesar de ter o mesmo valor, né, existe alguma variação do perfil espectral ou não. E fomos ver ali que todos eles, tanto para a banda um 2 e 3 está todo ele uniforme. Ok. Então, se existisse uma variação, eu poderia ter um perfil diferente. Ahm, Seria que nem uma anomalia, ok? Então, esta anomalia tinha que nos dizer o que que realmente seria. Consegue ver aqui o meu histograma? Ele é quase, né, homogêneo. A análise de Uhum, histograma é uma uhum. coisa também muito interessante que é feita para ver quais são os padrões de frequência e variação dos valores. Eu tenho uma ligeira variação, maior número de pixels, né, entre 2 e 4 por causa né, da maior frequência, mas tenho quase valores homogêneos de 4 para 16.
Então, não tenho muita variação ou não tenho muitas anomalias nessa região. Porque se tivesse essas anomalias, poderia ser uma outra mineralização. E eu tinha que ainda continuar a aplicar combinações ou razões de bandas de modo a determinar o que é que poderá ser isso. Perfect, perfect. E na nossa apresentação de ontem, se me permitir compartilhar, tinha, na nossa apresentação de ontem, sugerimos fazer esta análise, ok? Vamos fazer a variação do perfil espectral de uma mesma zona, de um mesmo ponto, de um mesmo pixel. Vamos ver, tem um ponto meio avermelhado aqui nesta zona. Conseguem Uhum. ver este ponto aqui? Fomos fazer a análise espectral dessa mesma zona, aplicando SEM. Ups, perdoe-me a confusão que estou a criar. Ahm, ok. E aqui eu tenho os valores, né? Tenho aqui os perfis espectrais, a respectiva frequência, os valores, tudo isso. O SEM me permite fazer esses filtros mais detalhados para aquilo que nós consideramos que seja o alvo. Certo, certo. Muito obrigado. De nada, é um prazer poder, poder compartilhar essas ideias com a classe toda. Queria saber se tem mais alguma questão. Sim, alô, boa noite. Boa noite, Irmã. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Ah, em primeiro lugar, queria parabenizar a equipa, queria parabenizar a Jennifer pela moderação e ao pessoal da Cartesian Group, ao Jardel, em especial ao Jardel e ao Cardoso, né? Por essa maravilhosa apresentação. Realmente, eu já estava desconectado de GS, mas acabei aprendendo muitas coisas boas, né? Apesar de não ter acompanhado até todas as aulas, bastante e não vi meu bem. Agora, tenho uma questão, não sei se eu colocar. Alô? Alô? Sim, nós estamos Sim, aqui. ouvimos. Talvez podes usar o chat. Vejo que está com problemas de conexão. Na O verdade, ele keyboard. acabou saindo. Ok, ok. Saiu, então. Não sei se os outros participantes têm alguma questão. Podemos dar por encerrada a nossa aula. Mais alguma questão? Penso que não. Muito obrigada, Cardoso. Muito obrigada, Jardel. Obrigada a todos os participantes. Foram duas aulas de muito aprendizado. E é aquilo que se costuma dizer, a Cartésia não costuma guardar conhecimento nos sovacos. Podemos perceber que eles tiraram tudo e nos deram mais do que aquilo que pedimos. Então, acredito eu que qualquer dúvida que possamos ter, caso alguém esteja interessado em escrever, utilizando essas ferramentas que ele acabou ensinando, outras que mencionou, como foi o caso da questão do Délio Lopes,
creio eu que eles estarão abertos para dar toda a assistência necessária. E acredito que o grupo estará ativo e eu não acho que seria um problema entrar em privado caso tenham alguma dúvida pontual. Alguma consideração, Cardoso? Ah, não, nada em particular. Só agradecemos mesmo pelo convite que nos endereçaram e foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do que aprendemos de outras pessoas. É importante frisar isso. Não aprendemos isso sozinho, mas sim de outras pessoas e eu acho que só estamos a passar testemunho. Dizem que as imagens valem mais que 1.000 palavras e para nós os dados e os mapas valem mais que 1.000 palavras, valem 1.001 palavras. Então, os mapas valem mais que 1.000 fotografias. Então, agradecemos e esperamos que tenham jovens mais outros jovens interessados em começar a trabalhar com GIS. É um pouco complicado quando os processamentos não dão certo, alguns erros, mas é mesmo a partir desses erros, dessas falhas, desses bugs do computador, do software, que eu acho que devem ter isso como uma motivação para continuar a processar, 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 processar e processar, e vão ganhando experiência nisso e muito mais. Como a Jennifer disse, se tiverem, precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. E boa parte do nosso trabalho não é divulgado, porque são mesmo trabalhos de consultoria, tipo, são para pessoas, então não temos essa prerrogativa de fazer a divulgação. Mas, em termos acadêmicos, estamos aqui prontos e dispostos para colaborar. E mais que isso, estaria a estragar o que já está bom. Tá certo, muito obrigada. Só para acrescentar, nada mais prazeroso do que aprender com pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. Porque nós perguntamos uma coisa, acabam dizendo outras coisas que não perguntamos e aprendemos ainda mais, se calhar até dúvidas que nunca pensávamos que iríamos ter, acabam sendo esclarecidas ali. Então, Elson, deixa alguma coisa a dizer ou podemos dar por encerrada a sessão? Desculpa, Jennifer. Permita-me só endereçar um convite a todos, né? Não tem a ver com a Geomine. Sim. Aqui nós fizemos uma demonstração sobre a aplicação de GIS para a geologia, mas para aquelas pessoas que não têm conhecimento ou que não lidam com geologia, que têm interesse em aprender a processar dados para a área ambiental, principalmente para essa questão de mudanças climáticas. Nós estaremos a organizar um evento mesmo para pessoas que não têm experiência ou que não têm ideia sobre o uso de dados geoespaciais para essa questão de mudanças climáticas. Então, endereçamos esse convite para que participem também e é grátis, mesmo com esse propósito de criar uma rede de jovens interessados em processar dados e usar isso em benefício das comunidades, ok? Então, o que vão aprender, esperamos que apliquem isso para criar programas de alerta para as comunidades sobre as mudanças climáticas. Então, esperamos que participem. Será gratuito. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Então, Jennifer, Onde é que conversa será o com nós. evento? Ainda vamos divulgar no. Temos a nossa página LinkedIn, que está muito ativa, e o nosso YouTube, mas assim que já tivermos tudo organizado, estamos a criar a logística, né, a de um espaço ideal. E, então, assim que disponível, nós vamos comunicar. Mas já temos a certeza que será em junho. Certo, É muito em junho. obrigado. Mais detalhes Muito virão nos obrigado. próximos dias. Junho, tá marcado. Será presencial ou online? Presencial e um número limitado de participantes. Oh, aí já Então, vamos estar, é. é uma fase experimental, então esperamos que o pessoal goste, então vamos atender as turmas de forma faseada. Os que perderem a primeira fase poderão integrar noutra fase. Que é só mesmo para aprender esse básico e continuar a usar essas informações de forma contínua. Mas de bônus, acredito que poderá dar umas duas participações hoje.
estudantes que estiveram nessas duas sessões e acompanharam tudo. Espero que pense com Eh, muito carinho. Sim, sim, sim. E será certificado o programa. Então, além de terá uma certificação por ter participado da iniciativa, que significa que esperamos que seja um compromisso, né, de continuar a usar esses dados, continuar a usar essas ferramentas em benefício das comunidades. Quando falo comunidades, olho para as pessoas do seu bairro, sua escola, seus amigos e vários outros sítios. Tem muitos fenômenos que acontecem à nossa volta e às vezes nós não conseguimos interpretar. Então, que tal modelar esses fenômenos, me representar num mapa e dizer, mostrar para as pessoas que, olha, está a acontecer isso, a razão é esta e mais aquela. E o nosso posicionamento face a este fenômeno tem que ser este. E todos unidos vamos fazer, criar cidades ou comunidades mais resilientes. Então, para nós, agora já nos preocupa essa questão de resiliência comunitária face às mudanças climáticas. E por isso criamos este programa e esperamos que todos participem. Todos de preferência, Jennifer, não um ou dois, todos esperamos que participem. Tudo bem, agora acho que cabe a nós mesmos, não depende muito de vocês. E muito obrigada e muito obrigada. Feliz sexta-feira a todos. Sucessos na vossa carreira. Igualmente, Edson, Epa, a única coisa que eu tinha a dizer é muito obrigado, Bandi, muito obrigado, Jardel. Muito obrigado, Jennifer, e muito obrigado a todos que participaram. Aquele abraço. Assim que o material já estiver organizado e tiver uma boa conexão de internet, eu vou chutar todo ele para si e depois compartilhar com os estudantes. Mais Certo. tardar até segunda-feira. Muito obrigado, tá certo. Boa. Até lá.